Olá, boa tarde, como estão todos? Então, eu estou de volta aqui porque nós nos propusemos a conversar a respeito de orientação profissional. Então, esse é o segundo vídeo, o segundo momento que a gente está disponibilizando para falar sobre esse tema, que a gente carinhosamente chama de OP, orientação profissional. Tiveram duas pessoas que me procuraram para fazer perguntas, né? Algumas eu esclareci diretamente, mas duas delas eu acho que são pertinentes para a gente trazer aqui. Então, a primeira é: com que idade nós podemos ou devemos iniciar um processo de orientação profissional? A orientação que a gente passa, e pela minha experiência, é que no segundo e terceiro ano do ensino médio existe um aproveitamento muito melhor desse trabalho, porque a maturidade, né, do adolescente, ela vai definindo alguns caminhos, né, e vai facilitando com que a escolha se torne também mais satisfatória ao final do ensino médio. Não que não possa ser feito antes, no primeiro, mas provavelmente vai ser um processo que terá que ser não necessariamente repetido inteiramente, mas retomado para novas reflexões entre o final do segundo e o início do terceiro médio. A outra pergunta eu achei também bem pertinente, que seria: quantos encontros são necessários para se construir, né, esse conhecimento, esse processo completo da orientação profissional. Em geral, eu trabalho com 10 a 12 encontros, sendo o primeiro encontro e o último com a participação dos pais. Principalmente no caso de adolescentes que ainda são menores, é importante que os pais estejam presentes. Fazemos um esclarecimento sobre o que é a orientação profissional, desmistificamos algumas lendas, alguns conceitos a respeito desse trabalho, e ao final, depois das sessões, de todas as sessões, de todos os encontros, os pais voltam para a gente fazer uma devolutiva. Essa devolutiva, ela seria feita no nosso diálogo, mas também através de um relatório, com uma compilação aí de todo o trabalho feito nessas sessões. Tá? Hoje, como eu tinha falado para vocês, eu gostaria de apresentar um dos jogos que eu utilizo bastante no processo de orientação profissional e também na clínica com adolescentes, e pré-adolescentes. Esse jogo é um jogo de tabuleiro. Ele é um jogo que ele tem o objetivo de facilitar o autoconhecimento, a reflexão sobre questões ligadas à vida, à família, aos amigos, à escola. Ele facilita muito no sentido de que ele apresenta um estímulo inicial para um diálogo, né? Ele se chama Túnel do Tempo. Eu vou mostrar para vocês a capa. Esse jogo ele foi criado por uma psicóloga que se chama Maria Salete Arenales Lolli. Ele é utilizado, então, a nível... é utilizado profissionalmente, né? E aqui ele é descrito assim, como uma viagem lúdica e interativa para o trabalho com adolescentes e pré-adolescentes, principalmente para aqueles que têm um pouco mais de dificuldade para falar de si mesmo. Esse jogo, então, é composto pelo tabuleiro, que vocês vão ver aqui, né? Um jogo que nós utilizamos dados, vamos seguindo as casas, e ele aborda basicamente seis frentes. O que seriam essas 6 frentes? Seria
o presente. Então, existem perguntas que tratam a respeito do que está acontecendo no momento, né, da vida daquele jovem. E também o passado, vocês podem ver aqui. Né? Uma das perguntas, por exemplo, os meus melhores amigos da época do meu primário foram... Então, dá muita margem para trazer muita lembrança e coisas que precisam, às vezes, ser elaboradas lá da escola, lá do primário, para que a gente possa abrir caminho para essa escolha profissional mais consciente. Nós temos também o futuro, aqui. Então, por exemplo, uma pergunta, né, uma frase para ser completada. Quando eu tiver 18 anos, eu... Né, então, outra reflexão para ser feita a nível aí de futuro. Temos também uma categoria de perguntas que chama falando de meninas ou meninos, então trata mais das questões específicas aí dos gêneros. E temos casos e acasos. Casos e acasos são situações que são apresentadas, como, por exemplo, se eu pudesse mudar de idade, com qual idade eu gostaria de estar? Então, também isso vai trazendo aí muitos elementos para serem trabalhados e discutidos na questão aí das escolhas profissionais. A gente tem uma outra categoria também, que ela é um pouquinho diferente do futuro. Ele se refere aí, no caso, a você no futuro, né? Ele é um pouco mais específico. E uma das perguntas que são apresentadas aqui é: tenho que mudar de cidade, né? Como é que eu me sinto em relação a isso? Como é que eu imagino a vida em outra cidade? Esse é um questionamento extremamente importante para quem está iniciando uma formação profissional. Muitas vezes realmente não existe possibilidade de ser feita na região ou na cidade onde a pessoa reside. A questão da mudança, né, do afastamento da família, é uma questão muito delicada, né, muito sensível nesse momento, e é importante que os jovens estejam bastante conscientes dessas escolhas e em tudo que ela envolve, né? Então, esse é um jogo que realmente no início do processo é bastante útil, bastante interessante e que em geral agrada muito, né, os orientandos, porque ele traz muitas novidades aí em termos de questionamento que em geral não passam pela cabeça quando a gente começa a pensar a respeito de futuro, de profissão, de carreira, né? Existem outros materiais também que na próxima semana eu vou apresentar para vocês. Deixo à disposição para que vocês façam perguntas, para que vocês me contatem, ou pelo YouTube ou pelo WhatsApp, e aí nós vamos conversando mais a respeito das dúvidas de vocês, ok? Muito obrigada, gostei muito de fazer esse vídeo novamente, e amanhã é dia 1º de maio, é feriado, embora tá todo mundo em casa ainda, mas eu desejo a vocês um ótimo final de semana.